Bom dia, tudo bem? Eu sou Luna Magalhães, Vandite. Estamos aqui para fazer a mediação do caso dos senhores. Primeiramente, como gostariam de ser chamados? Senhora Thelma. Tudo bem, senhora Thelma? E o senhor? Vocês podem me chamar de Silvio mesmo. Certo, Silvio. Então, não sei se vocês conhecem o procedimento da mediação. Eu fui contatada por Silvio junto com o Vandite. Nosso objetivo é buscar um acordo. Estamos aqui no procedimento confidencial. Nada que vocês falarem vai gerar provas, certo? Estamos aqui também de maneira informal, não é uma questão judicial, certo? Em caso de conflito, caso seja necessário, faremos sessões individuais, mas vamos tentar buscar o acordo aqui. Primeiro, quem vai começar com a fala vai ser Silvio, já que foi ele que entrou em contato comigo. Se não houver acordo, o processo vai retornar para o cartório de origem. E a duração máxima da nossa sessão é de 2 horas, havendo possibilidade de remarcação para a gente dar continuidade. Todos entenderam as instruções? Sim. Estão de acordo? Peço que vocês, por favor, respeitem o tempo de fala um do outro, certo? Quando ela estiver falando, o senhor, por favor, não interrompe e vice-versa. Bem? Por favor, gostaria que vocês primeiro explicassem o que aconteceu, começando por Silvio. Acontece que eu tô passando por uma situação um pouquinho complicada, até porque eu tô há muito tempo já querendo regularizar essa situação do divórcio, onde eu acabo precisando somente de uma assinatura de outra parte. E ainda por cima, o problema que eu tô tendo mesmo é com a questão do meu filho. Eu acho que é muito importante a convivência dele com o meu irmão. Eu acho que é muito importante ele estar ali no meu ambiente familiar para que eu possa estar acompanhando o crescimento dele. E é o tipo de coisa que eu não estou conseguindo ter por conta da situação da outra parte, que acaba complicando um pouco a situação. E eu gostaria que eu pudesse ter mais frequência na questão do contato com ele, na questão de estar podendo trazer ele para dentro de casa, estar acolhendo ele naquele meu ambiente familiar, que é o que eu faço parte agora, de uma forma que ela consiga aceitar isso. Certo, então agora, com a apresentação da perspectiva de Silvio, eu gostaria de ouvir a senhora. Eu passei alguns anos casada com o senhor Silvio, tive um filho cujo nome é Pedro, e uma outra mulher entrou no nosso relacionamento e resolveu tomar meu marido. Com essa mulher, ele teve um filho bastardo. Eu quero que a senhora me diga como eu vou deixar meu filho ter convivência com uma pessoa desse nível, que educação meu filho terá? Ele quer levar meu filho para a casa dele para conviver com essas pessoas. Como eu poderei explicar para meus filhos que aquele irmão não representa algo bom para a convivência dele, nem aquela senhora que é capaz de roubar o marido de qualquer pessoa, como ele fez com meu marido. Certo, então agora, diante do pronunciamento da senhora Thelma e de Silvio, temos que o senhor está querendo entrar com o processo de divórcio e a senhora não aceita, certo? Certo. A senhora gostaria de explicar o motivo? Eu venho de uma família muito tradicional, importante da minha cidade. E na nossa família não permite qualquer tipo de divórcio. Mulher separada, nossa, é julgada para o resto da vida, não presta mais. E as pessoas que convivem com essas pessoas, no caso, meu filho, se for conviver com essa criança, meu filho vai ser excluído de alguma forma. Então, o pai procurou uma outra família, ele nos deixou. Ele agora, eu entendo uma coisa, ele paga. Como é que para dizer que eu deixei? Com licença, no início da nossa mediação, os senhores concordaram em não interromper a fala um do outro, certo? Vamos deixar ela terminar de falar e depois retomamos a fala para o senhor. Ele me deixou desamparada com meu filho e gerou uma situação desconfortável. Eu não sei mais como explicar para esse filho que o pai largou a família dele para conviver com outra mulher. Isso para ele tem gerado sofrimento para a criança. Que tipo de homem é esse? Salafrário. Salafrário. Por favor, gente, vamos manter o respeito aqui na nossa sessão, tudo bem? Não tem outra denominação para isso. E é isso. Eu não gostaria da convivência. Eu entendo que meu filho sofre pela ausência do pai, mas ele poderia visitar o filho na nossa casa, teria aquele momento. Eu não geraria nenhum empecilho, mas nessa segunda família, não tenho condição. Se torna algo impossível. Entendi, senhora Thelma.
O que o senhor tem a dizer sobre isso, Silvio? Eu acho que a questão do cuidado com o ambiente familiar é a questão de quem deveria ficar com essa responsabilidade. A partir do momento que eu trago meu filho para querer estar mais perto de mim, sou eu. E essa visão que ela tem de que não é um ambiente saudável para a criança é uma coisa que ela cria na cabeça dela. E aí, por conta dela criar isso na cabeça dela, eu acabo sofrendo porque eu não consigo estar E aproximado. essa mulher Com que licença, você... da mesma maneira que quando ele interrompeu, eu pedi para, por favor, mantermos a cordialidade. Vamos retomar aqui. Deixamos ele terminar o pronunciamento dele e retomamos para sua perspectiva. Tudo bem, senhora? Obrigado. A partir do momento que eu quero dar um fim às coisas, que eu quero poder achar uma maneira de poder estar trazendo meu filho para mais perto, estar acompanhando melhor o crescimento, sabendo que eu deixo tudo em ordem, eu faço o pagamento da pensão corretamente, todo mês está tudo acertado, tudo em ordem. Eu faço muita questão de poder estar passando mais tempo junto com ele. E eu não consigo por conta das loucuras de certas pessoas aqui. Loucuras? Loucuras é querer... Gente. Um momento. Certo. Então, trouxemos aqui já a questão do divórcio. Não estamos entrando no consenso. O senhor já pensou em entrar com divórcio litigioso? Já sim, já sim. E o que aconteceu? Eu ainda não consegui dar início ao processo, imaginei que a gente poderia conseguir chegar a uma situação onde ficasse tudo de acordo, mas pelo visto está sendo uma coisa que tem sido um pouco complicada. Bem, senhor Silvio e senhora Thelma. Então, como vocês bem colocaram, nós estamos aqui, né, e o Vandite como mediadora, para tentarmos chegar a um acordo, né, sobre a questão, principalmente a questão dos filhos, né, e a questão dos filhos que eles precisam estar juntos, né? Todos nós sabemos que a família é a base de tudo, né? Nós já estivemos em família, estamos formando família e eles precisam caminhar bem, estar bem. Senhora, família que eu sempre soube era o pai, a mãe e o filho. Aquele que inicialmente se forma. E não ter como exemplo um pai que sai de casa e vai procurar mulher na rua. Eu não saí de casa para Isso não procurar pode. mulher na rua e outra, ele pode passar um tempo muito mais saudável com o irmão. Todo mundo sabe disso, é uma coisa que fica aparente, o garoto gosta de estar junto. Irmão, Não deixa, não faz ele menos irmão. Como combinamos anteriormente, vamos, por favor, manter a cordialidade, respeitar o espaço de fala de cada uma das partes. Certo? Quando a gente vai falando, vamos escutar com calma e tentando acolher os sentimentos das pessoas para a gente conseguir chegar aqui num acordo. Tudo bem? Então, é preciso que o senhor Silvio e a senhora Thelma, né, pensem sobre o bem-estar dessas duas crianças. Eles precisam conviver juntos. Tá? E é isso, pensem, vocês um pouco, reflitam. Certo, senhora Thelma. Então, como é a senhora que fica com seu filho dentro de casa, eu gostaria de saber como é que está sendo o comportamento dele depois que o pai saiu. Pedrinho, como eu chamo, ele realmente, eu percebo que quando o pai vai visitá-lo, ele é uma criança mais feliz, ele brinca, ele desenvolve melhores atividades no colégio, mas passando alguns dias, certo, até chegar a visita do pai, que ele vai lá, eu deixo ficar só uma horinha ali comigo junto mesmo, certo, para que ele não passe mais informações para o meu filho. E aí eu percebo que ele gosta muito, né? Quando o pai brinca um pouco com ele, mas também só na medida que eu deixo. Para não passar daquilo, porque eu não quero que ele contamine a cabeça do meu filho. Mas é mais ou menos isso. A criança fica mais feliz, mas deve ser porque não sabe o pai que tem ainda, né? Quando tiver um pouco de conhecimento, ele vai perceber que realmente a figura paterna vai ser dispensável. Mas é isso. Ele brinca normal, mas é criança, né? Criança, infância, inocência. É mais ou menos isso.
tem aquele momento feliz, mas quando ele conhecer o pai que tem, vai perceber que não seria a melhor figura. Certo, então como a senhora falou que seu filho fica mais feliz em contato com o Silvio, que é o pai, você consegue reconhecer, então, a felicidade do menino ao estar junto com a figura paterna. Você acha que muda o comportamento dele positivamente? Senhora, eu reconheço. A criança fica mais leve, ela fica mais feliz, ela brinca mais. Realmente o pai é criativo, né? Tem umas brincadeiras que, no caso, deixam meu filho mais suave, sabe? Até em relação a outras crianças ele brinca melhor. É como se... Eu entendo, de certa forma, o pai realmente exerce uma influência muito boa na vida do meu filho. Eu só não queria que as coisas fossem dessa forma, né? Dele ter arranjado outra mulher, abandonou a gente, né? Mas que eu tenho realmente que reconhecer quando o pai faz essa visita, mesmo em pouco tempo, meu filho, ele demonstra ser uma criança mais feliz. Certo, entendi. Certo, Silvia. Então agora que a gente escutou qual é o pensamento da senhora Thelma sobre isso, eu gostaria de saber de você como era seu contato com o filho dentro de casa e qual você acha que seria o benefício agora dele passar os fins de semana com você, tendo contato com sua esposa e com seu filho. O contato com o garoto era maravilhoso quando a gente estava junto, até porque eu conseguia passar muito tempo com ele, conseguia estar fazendo com que ele estivesse praticando mais atividades, estivesse sendo mais ativo ali, sabe? Tanto com atividades que eram comigo mesmo, quanto sozinho. E eu acho que ele acaba sentindo uma falta muito grande disso na vida dele. Eu acho que a partir do momento que eu conseguiria colocar ele mais perto de mim, trazendo ele para casa, eu também aos poucos poderia estar incentivando ele a manter esse bom humor, a manter essa animação, essa empolgação para estar fazendo as coisas, até porque ele é uma criança. E eu acho muito importante essa questão da convivência no ambiente familiar também, para que ele consiga ver que ele tem ali um irmão, que ele consegue passar mais tempo com o pai sem ter toda aquela preocupação de uma mãe que vai ficar observando o que a gente está fazendo, deixando de fazer. Eu acho que isso é um extremo muito grande. E a partir do momento que eu venho aqui é porque eu estou pedindo para que eu consiga mudar essa realidade um pouco, para que eu possa passar pelo menos um tempo com ele. Passar ali um final de semana, tá passando um momento, eu acho que é muito importante isso para ele. E para mim também, eu sinto falta de poder estar passando mais tempo com meu filho. Bom, senhora Thelma e o senhor Silvio, mediante o que foi colocado sobre vocês, sobre os benefícios, né, que traz a Pedro, né, vocês, então, mediante o que foi colocado, o que vocês sugerem? Como forma podemos resolver essa questão? Ó, O que a senhora sugere? do meu lado, eu realmente percebo que a criança ela precisa muito do pai. Agora, eu não posso deixar que essa criança passe 3 dias, passe um final de semana inteiro numa casa e que eu não confio, numa forma em que as coisas que vão ser passadas vão agregar coisas boas ao meu filho. Mas eu poderia, no caso, pela felicidade do meu filho, deixar, tipo assim, aos domingos, o pai iria buscar, e na segunda-feira, até para que eu não veja mais a cara dele, que ele deixa o filho no colégio. E aí eu passaria a semana com meu filho e repetiria as mesmas coisas aos domingos. Se isso for fazer a felicidade, agora eu vou ficar observando como meu filho se comporta. E o senhor Silvio, o que diz? Eu acho que bem, não é o que eu estava esperando, até porque eu queria estar passando um pouco mais de tempo, queria estar podendo aproveitar melhor esse tempo também com ele, mas eu penso que é um bom começo. Acho que vai dar para poder estar passando um tempo melhor ali, vendo já uma atividade ou outra que eu posso estar fazendo com ele. Eu acho que vai ser bem saudável para ele e a gente vai ter bons resultados a longo prazo também no desenvolvimento da criança.
Então, chegamos a um acordo, mediante o que foi colocado pela senhora Thelma, né, sobre os benefícios que seria o pai visitar o filho, né, ficar com o filho, e mediante o que colocou também o pai, né, e não seria bem o que ele queria, mas já foi uma resolução de início, já foi né, um acordo que satisfez ele, né? Então, ficou acordado isso entre a senhora Thelma e o senhor Silvio. Não é isso? Isso. Então, vocês, depois da ação aqui, o pai para o juiz homologar e caminhamos com Pedro, a Thelma e o papai Silvio.